Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, diretamente da Basílica de São Pedro, esta quinta-feira santa, 17 de abril, a Missa do Crisma, presidida pelo delegado do Santo Padre Francisco, Cardeal Domênico Calcanho. A Missa do Crisma, prelúdio do Tríduo Pascal, é também chamada Missa Crismal dos Santos Óleos e da Unidade, em que se abençoam os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma e se faz a renovação das promessas sacerdotais. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. A coordenação é de Alessandro De Carolis e a assistência técnica de Gustavo Messina, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, uma boa quinta-feira santa. Este dia que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Portanto, dentro de instantes, a Santa Missa, presidida pelo delegado do Santo Padre Francisco, o Cardeal Domênico Calcanho. Como dissemos, a Missa do Crisma, que é o prelúdio do Tríduo Pascal, vez que o Tríduo Pascal tem início propriamente com a celebração da Ceia do Senhor e o tradicional rito do lava-pés na parte da tarde. E esta missa desta manhã é também chamada Missa Crismal dos Santos Óleos e da Unidade, que, como dissemos, nela se abençoa os olhos dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma e se faz a renovação das promessas sacerdotais. Lembramos esta celebração, a Missa do Crisma, que temos em todas as dioceses do mundo inteiro, nesta data, nesta ocasião, na Quinta-feira Santa, em que o bispo e os sacerdotes concelebram preferencialmente na catedral. Assim constituídos na última ceia servos do mistério, realizam eles a unidade do seu sacerdócio no único grande sacerdote, Jesus Cristo. Nesta missa manifesta-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros constituídos em cada igreja local, que renovam hoje seu compromisso ao serviço do povo de Deus. Assim, o bispo, cercado pelos outros sacerdotes, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O crisma, óleo misturado com perfumes, para significar o dom do Espírito no batismo. Na crisma, na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. Temos o canto de entrada desta celebração, com a procissão de entrada precedida da cruz processional.
Neste momento, o delegado do Santo Padre Francisco, Cardeal Domênico Calcanho, incensa o altar. E agora incensa a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Jesus Cristo fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Diz a antífona de entrada desta celebração. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. O presidente da celebração nos introduz o ato penitencial. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos o Kyrie.
Preghiamo. O Padre che hai consacrato il tuo unigenito Figlio con l'unzione Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o constituístes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3a, 6a, 8b a 9. O Senhor me ungiu e enviou-me para dar a boa nova aos humildes. Perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez da aflição. Veste di lode, invece di uno spirito mesto. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Segue o Salmo responsorial, Salmo 88. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei. Com meu óleo consagrado, estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. E nel mio nome si innalzerà la sua fronte, egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele, então, me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação.
Temos a seguir a segunda leitura, que é extraída do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 5 a 8. Fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti Leitura do livro do e il Apocalipse. sovrano dei re della terra. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Parola di Dio. Palavra do Senhor. O presidente da celebração, o delegado do Santo Padre, o cardeal Domênico Calcanho, coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos. Enquanto temos o canto de aclamação ao Evangelho, louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos, a fazer feliz proclamação. Diz o canto de aclamação ao Evangelho, consignado do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. E retomado no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 18. O diácono, após receber a bênção do presidente da celebração, dirige-se ao altar, toma o evangeliário em suas mãos e com este dirige-se ao ambão para proclamar o Santo Evangelho, a página do Evangelho que nos é proposta nesta celebração da Missa do Crisma. É o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim. Damos as boas-vindas às emissoras em conexão conosco em Mundo Visão. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. O Espírito do Senhor está sobre mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Proclamado o Santo Evangelho, o diácono com este vai até o cardeal presidente desta celebração, que toma o Evangelho em suas mãos, beija-o e com este abençoa a Assembleia. A seguir teremos a homilia desta celebração. A homilia do Papa Francisco, preparada para esta ocasião e que será feita então, cuja leitura será feita então pelo presidente desta celebração, o cardeal Domênico Calcanho. Ele que é presidente emérito da APSA, Administração do Patrimônio da Sé Apostólica. Acompanhemos. Caríssimos bispos e sacerdotes, queridos irmãos e irmãs, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é Jesus. O mesmo Jesus que Lucas nos descreve na sinagoga de Nazaré, entre aqueles que o conheciam desde pequeno e que agora se maravilham com ele. A revelação, Apocalipse, oferece-se dentro dos limites do tempo e do espaço. A carne é o ponto de apoio que sustenta a esperança, a carne de Jesus e a nossa. O último livro da Bíblia narra essa esperança. E o faz de uma forma original, dissipando todos os medos apocalípticos com o sol do amor crucificado. Em Jesus, o livro da história abre-se e pode ser lido. Também nós, sacerdotes, temos uma história, renovando as nossas promessas de ordenação na Quinta-feira Santa, confessamos que só a podemos ler em Jesus de Nazaré.
colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri Aquele que nos ama e nos purificou dos nossos pecados com seu sangue, abre também o livro da nossa vida e ensina-nos a encontrar as passagens que revelam o seu sentido e missão. Quando nos deixamos instruir por Ele, o nosso ministério torna-se um ministério de esperança, porque em cada uma das nossas histórias, Deus abre um jubileu, isto é, um tempo e um oásis de graça. Perguntemo-nos, estou aprendendo a ler minha vida ou tenho medo de o fazer? Quando o jubileu começa na nossa vida, todo um povo encontra descanso. Não só uma vez a cada 25 anos, assim eu espero, mas na proximidade cotidiana do Padre ao seu povo, no qual se cumprem as profecias de justiça e paz. Fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e paz. Eis o povo de Deus. Este reino de sacerdotes não coincide com um clero. O nós que Jesus plasma é um povo cujos limites não se veem e no qual caem muros e alfândegas. Aquele que diz, eu renovo todas as coisas, rasgou o véu do templo e tem reservada para a humanidade uma cidade-jardim, a Nova Jerusalém, que tem portas sempre abertas. Assim, Jesus lê e nos ensina a ler o sacerdócio ministerial como puro serviço ao povo sacerdotal, ao qual em breve habitará uma cidade que não precisa de templo. Portanto, para nós sacerdotes, o ano jubilar representa um apelo específico a recomeçar sob o sinal da conversão, peregrinos de esperança, para sairmos do clericalismo e nos tornar arautos de esperança. Certamente, se Jesus é o alfa e o ômega da nossa vida, também nós podemos encontrar a oposição experimentada por Ele em Nazaré. O pastor que ama o seu povo não vive à procura de consenso e aprovação a qualquer custo. No entanto, a fidelidade do amor converte. Os pobres reconhecem-no em primeira mão, mas, pouco a pouco, inquieta e atrai também os outros. Olhai, todos os olhos o verão, até mesmo os que o trespassaram. Todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Caríssimos, estamos aqui reunidos para repetir e assumir como nosso este sim. Amém. Trata-se da confissão de fé do povo de Deus? Sim, é verdade. É firme como uma rocha. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, que estamos prestes a reviver, são o terreno que sustenta firmemente a Igreja e, nela, o nosso ministério sacerdotal. E que terreno é este? Em que humus podemos não só crescer, mas florescer? Para o compreendermos, temos de regressar a Nazaré, como tão acertadamente intuiu São Charles de Foucault. Veio a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Temos aqui mencionados pelo menos dois costumes: o de frequentar a sinagoga e o de ler. A nossa vida é mantida por bons hábitos. Eles até podem esmorecer, mas revelam onde está o nosso coração. O coração de Jesus é apaixonado pela palavra de Deus. Aos 12 anos, já a compreendia e agora, uma vez adulto, as Escrituras são a sua casa.
Aqui está o terreno humus vital que encontramos ao tornarmos-nos seus discípulos. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, desenrolando-o, deparou com a passagem. Jesus sabe o que está a procurar. O ritual da sinagoga permitia-lhe, depois da leitura da Torá, cada rabino podia encontrar páginas proféticas para atualizar a mensagem. Mas aqui há algo mais, a página da sua vida. Lucas quer dizer o seguinte: entre profecias tantas, Jesus escolhe a que vai cumprir. Queridos sacerdotes, todos nós temos uma palavra a cumprir. Cada um de nós tem uma relação com a palavra de Deus que vem de longe. Colocamo-la ao serviço de todos somente quando a Bíblia continua a ser a nossa primeira casa. Nela, cada um de nós tem páginas que lhe são mais caras, o que é bom e importante. Ajudemos também outros a encontrar as páginas das suas vidas. Por exemplo, os noivos, quando escolhem as leituras do seu matrimônio. Ou aqueles que estão de luto e procuram passagens para confiar à pessoa falecida à misericórdia de Deus e às orações da comunidade. Geralmente, há uma página vocacional no início do caminho de cada um de nós. Através dela, se a conservamos, Deus continua a chamar-nos para que o amor não se enfraqueça. Todavia, é também importante para cada um de nós, e de uma forma especial, a página escolhida por Jesus. Nós seguimos-lo e, por isso mesmo, a sua missão diz-nos respeito e envolve-nos. Desenrolando-o, deparou com a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao responsável e sentou-se. Nesse momento, todos os nossos olhos estão fixos nele, que acaba de anunciar um jubileu, e não fez como quem fala de outrem. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, como quem conhece de qual Espírito está falando. E, com efeito, acrescenta: cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Isto é divino. Que a palavra se torne realidade. As ações agora falam, as palavras realizam-se. Isto é novo e potente. Eu renovo todas as coisas. Não há graça, nem Messias, se as promessas permanecem promessas. Se cá embaixo não se tornam realidade. Tudo se transforma. É este o Espírito que invocamos sobre o nosso sacerdócio. Fomos investidos dele e é precisamente o Espírito de Jesus que permanece o protagonista silencioso do nosso serviço. Quando as palavras se tornam realidade em nós, o povo sente o seu sopro. Os pobres, antes de todos os outros, as crianças, os adolescentes, as mulheres e também aqueles que na sua relação com a igreja foram magoados, têm o faro do Espírito Santo. Distinguem-no de outros espíritos mundanos, reconhecem-no na correspondência em nós entre anúncio e vida. Podemos tornar-nos uma profecia cumprida, e isso é bonito. O santo crisma que hoje consagramos, que chancela este mistério transformador nas diferentes etapas da vida cristã. Mas atenção, nunca desanimar, porque é obra de Deus. Acreditar sim, acreditar que Deus não me falha. Deus nunca falha.
Recordemos aquelas palavras da ordenação. Queira Deus consumar o bem que em ti começou, e assim faz. É obra de Deus, não nossa, levar a boa nova aos pobres, a libertação aos prisioneiros, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos. Se Jesus encontrou esta passagem no livro, hoje continua a lê-la na biografia de cada um de nós. Antes de mais, porque até ao último dia é sempre Ele que nos evangeliza, que nos liberta das nossas prisões, que abre os nossos olhos, que nos alivia dos fardos que carregamos aos ombros. E depois porque, ao chamar-nos para a sua missão, inserindo-nos sacramentalmente na sua vida, Ele liberta também os outros através de nós. Por norma, sem que nos apercebamos disso, o nosso sacerdócio torna-se um ministério jubilar, como o dele, mas sem tocar as trombetas, numa entrega que não é estridente, mas radical e gratuita. É o reino de Deus, aquele de que falam as parábolas, eficaz e discreto como o fermento, silencioso como a semente. Quantas vezes os pequeninos o reconheceram em nós e nós somos capazes de dizer obrigado? Somente Deus sabe como a messe é grande. Nós, os operários, experimentamos o trabalho e a alegria da colheita. Vivemos depois de Cristo, no tempo messiânico. Lancemos para longe o desespero e, ao invés disso, restituam-se e redimam-se as dívidas, redistribuam-se as responsabilidades e os recursos. O povo de Deus espera por isso. Ele quer participar e, em virtude do batismo, é um enorme povo sacerdotal. Os óleos que consagramos nesta solene concelebração são para a sua consolação e a alegria messiânica. O campo é o mundo. A nossa casa comum tão ferida e a fraternidade humana tão negada, embora indelével, impelem-nos a fazer escolhas. A colheita de Deus é para todos, um campo vivo, no qual o que se semeou cresce 100 vezes mais. Na nossa missão, sejamos animados pela alegria do reino, que compensa todo o esforço. Realmente, todos os agricultores conhecem épocas em que não se vê germinar nada. Também elas não faltam nas nossas vidas. É Deus que faz crescer e que unge os seus servos com o óleo da alegria. Queridos fiéis, povo da esperança, rezai hoje pela alegria dos sacerdotes. Que chegue até vós a libertação prometida pelas Escrituras e alimentada pelos sacramentos. Muitos medos habitam em nós e terríveis injustiças nos rodeiam, mas um mundo novo já despontou. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho Jesus. Ele unge as nossas feridas e enxuga as nossas lágrimas. Ele vem no meio das nuvens. É dele o reino e a glória para todos sempre. Amém. Assim, a homilia do Papa Francisco nesta celebração da Santa Missa Crismal, homilia do Santo Padre, lida pelo presidente desta celebração, o delegado do Santo Padre, Cardeal Domênico Calcanho. Ele que é presidente emérito da APSA, Administração do Patrimônio da Sé Apostólica. Concluída a homilia, tem-se um breve momento de silêncio para a reflexão pessoal, reflexão sobre a palavra de Deus que nos foi proposta na primeira e na segunda leitura, o salmo responsorial, e na página do Evangelho desta celebração. E assim refletimos também sobre as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, na homilia desta Santa Missa,
que acabamos de ouvir. Teremos, na sequência, a renovação das promessas sacerdotais, como dissemos no início desta transmissão. Depois, a bênção dos óleos, dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do crisma. Assim, todos colocam-se de pé para se ter início, então, ao rito da renovação das promessas sacerdotais. Filhos caríssimos, celebrando a cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo santo de Deus? Quero, respondem os presbíteros. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, alegremente assumistes com a Igreja no dia da vossa ordenação presbiteral? Quero, respondem os presbíteros. Quereis ser fiéis dispensadores dos mistérios de Deus pela celebração da Eucaristia e demais ações litúrgicas, cumprir com fidelidade a missão de ensinar e seguir o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição de bens materiais, mas apenas pelo amor aos irmãos e irmãs? Quero, respondem os presbíteros. Em seguida, volta-se para a Assembleia e prossegue na renovação das promessas sacerdotais. E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame copiosamente sobre eles os seus dons e, como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. A Assembleia responde: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Orai também pelo nosso Papa Francisco, para que seja fiel à missão apostólica que lhe foi confiada e se torne entre nós imagem viva e cada dia mais perfeita do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. A Assembleia responde: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus nos conduz a todos em seu amor e nos conduz a todos juntos, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Concluída a renovação das promessas sacerdotais, teremos a seguir o rito da bênção dos óleos, dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do crisma. Portanto, a liturgia da bênção dos óleos. Temos o hino que nos introduz nesta liturgia da bênção dos óleos: Acolhei, ó Redentor. Assim temos a entrada
das ânforas, os vasos contendo os óleos para a bênção dos olhos dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do crisma. Assim, nesta celebração, a celebração do Crisma, temos a renovação das promessas sacerdotais, as promessas feitas no dia da ordenação. Assim, o bispo e os sacerdotes, e constituídos na última ceia, servos do mistério, realizam eles a unidade do seu sacerdócio no único grande sacerdote, Jesus Cristo. Nesta missa, amigo ouvinte, telespectador internauta, manifesta-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros constituídos em cada igreja local, que renovam hoje seu compromisso ao serviço do povo de Deus. Assim, o bispo, cercado pelos outros sacerdotes, como teremos a seguir, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O crisma, os óleos são levados neste momento até o presidente da celebração, o cardeal Domênico Calcanho. Assim, dizíamos, o crisma, óleo misturado com perfumes, para significar o dom do Espírito no batismo, na crisma e na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. Assim, através de uma realidade terrena já transformada pelo trabalho do homem, o óleo, e de um gesto simples e familiar, a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo, que o Espírito continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos. Eis o óleo dos enfermos. É apresentado, portanto, por primeiro o óleo dos enfermos, ao presidente da celebração, e é levada então a ânfora, o vaso, contendo o óleo para a bênção. O Dio, Padre di ogni consolazione, Acolhei, ó Redentor, per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle ó Deus, sofferenze Pai de degli toda infermi, consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a oliveira nos fornece para alívio do corpo, a fim de que, pela vossa santa bênção, seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Assim, abençoado o óleo dos enfermos.
teremos a seguir a bênção do óleo dos catecúmenos. Ecco l'olio dei catecumeni. Eis o óleo dos catecúmenos. Daí a razão pela qual esta celebração ser também chamada de Missa dos Santos Óleos. De fato, na Missa do Crisma se abençoam o óleo dos enfermos e dos catecúmenos e se consagra o Santo Crisma. Assim apresentada ao presidente da celebração, a ânfora contendo o óleo para a bênção, o óleo dos catecúmenos. Ó Deus, força e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo, vossa criatura, um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que, com ele, forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtudes divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e, dignos da adoção filial, alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A seguir, a consagração do Crisma. Ecco l'olio per il Santo Crisma. Eis o óleo para o Santo Crisma. A ânfora é levada até o presidente da celebração para a consagração do Santo Crisma. Derrama-se o perfume no óleo e confecciona o crisma. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. O cardeal Calcânio sopra na ânfora o vaso do crisma e prossegue com a oração de consagração.
Ó Deus, autor de todo o crescimento e todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o Santo Crisma. E Davi, antevendo com espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom que agora se manifesta claramente, pois, apagada toda mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Aarão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta, quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmastes ser ele por excelência o ungido com o óleo de alegria, anunciado pelo profeta Davi. Por isso, nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção. Infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do Crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo. Santificados por essa unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa, segundo disposição da vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível. Para os que renascerem da água e do Espírito Santo, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim colocados diante do altar, os vasos com os santos óleos, o óleo dos enfermos e dos catecúmenos e do santo crisma. Assim tivemos a renovação das promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, razão pela qual esta missa é também chamada, esta celebração chamada Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial
de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja. Assim, a renovação das promessas sacerdotais, também dos presbíteros da Diocese de Roma, nesta celebração presidida pelo delegado do Santo Padre, o Papa Francisco, que, como se sabe, está ainda em convalescença. Daí esta Santa Missa presidida então por seu delegado, o Cardeal Domênico Calcanho. Assim também a bênção do óleo dos catecúmenos e dos enfermos e a consagração do Santo Crisma, nesta Missa dos Santos Óleos. Temos o canto do ofertório que nos introduz à liturgia eucarística. Cardeal Domênico Calcanho incensa as oferendas sobre o altar. O presidente da celebração incensa o altar, nesta celebração eucarística, o altar da confissão da Basílica de São Pedro, com 4.300 presentes, 2.500 fiéis, 1.800 sacerdotes. Os concelebrantes, 40 cardeais, 40 bispos também concelebrantes e, como dissemos, 1.800 sacerdotes. O diácono incensa a Assembleia após ter incensado o presidente da celebração. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e la sua santa Chiesa.
la potenza di questo sacrificio, Signore. Nós vos pedimos, Senhor de bondade, que a força deste sacrifício apague a nossa antiga culpa, renove nossa vida e nos traga a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. É veramente cosa buona e justa. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes em vosso inefável desígnio que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo não somente enriquece a Igreja com um sacerdócio real, mas também, com bondade fraterna, escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, renovam o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Precedem o povo na caridade, alimentam-no com a palavra e o restauram com os sacramentos. Dando vida por vós e pela salvação dos irmãos, procurem assemelhar-se à imagem do próprio Cristo e testemunhem constantes diante de vós a fé e o amor. Por isso, Senhor, com os anjos e todos os santos, vos exaltamos, cantando, jubilosos, a uma só voz. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare, benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali Neste momento, a oração eucarística feita pelo cardeal Leonardo Sandri. per loro ti offriamo e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode.
e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto Neste momento, a oração eucarística feita pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, o cardeal Baldo Reina. San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano, e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della Beata Passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo di Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua Maestà Divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo santo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare
comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia. A oração precedente feita pelo cardeal Mauro Gambetti. Neste momento, a oração eucarística feita por Dom Renato Tarantelli, vice-gerente de Roma. Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Cantando ho letto. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Rezemos o Pai Nosso. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta. Que o Senhor Jesus, Ele que é o príncipe da paz, nos conceda a sua paz. We go.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Neste momento comunga o presidente da celebração, o delegado do Papa Francisco, para esta missa do Crisma, o cardeal Domênico Calcanho, e a seguir demais concelebrantes nesta Santa Missa, como dissemos, com 4.300 presentes, 2.500 fiéis, 1.800 sacerdotes da Diocese de Roma, que fizeram nesta celebração, também chamada de Missa da Unidade, a renovação das promessas sacerdotais. Assim comungam os demais concelebrantes e a Assembleia, todos os presentes. Como destacamos nesta celebração da Santa Missa, a Missa do Santo Crisma, que é o prelúdio do Tríduo Pascal. A Missa Crismal, Missa dos Santos Óleos e da Unidade, em que, como tivemos, se abençoa os olhos dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra ao Santo Crisma. E se faz, como dissemos, também a renovação das promessas sacerdotais. Assim como vimos no momento particularmente significativo do ponto de vista da simbologia desta celebração, o rito da bênção dos olhos, os olhos dos enfermos e dos catecúmenos, e a consagração do Santo Crisma. O Crisma, óleo misturado com perfumes, para significar o dom do Espírito no batismo. Na Crisma, na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. Assim, através de uma realidade terrena já transformada pelo trabalho do homem, o óleo, e de um gesto simples e familiar, a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo, que o Espírito Santo continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos. Temos neste momento a distribuição da comunhão e o canto de comunhão nesta celebração eucarística. Lembramos que às 18 horas locais, 13 horas de Brasília, teremos na Basílica de São Pedro a missa da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés, presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, ele que é o arcipreste da Basílica de São Pedro,
presidente da Fábrica de São Pedro e vigário do Papa para o Estado da Cidade do Vaticano. Estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, cujas emissoras nos retransmitem a partir das 13 horas de Brasília, geralmente começando alguns minutos antes, às 17, às 5 minutos antes disso. Portanto, às 13, por volta das 12h55 do horário de Brasília, estaremos então transmitindo a Santa Missa da Ceia do Senhor, com o início, portanto, propriamente do Tríduo Pascal. Celebração esta, como dissemos, que será presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, vigário-geral do Papa para a cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro. Como destacamos nesta celebração, a renovação das promessas sacerdotais, e na homilia desta celebração, a homilia preparada pelo Papa Francisco para esta ocasião, lida pelo presidente da celebração, delegado do Santo Padre, cardeal Domênico Calcanho, dirigindo-se aos sacerdotes, o Papa Francisco diz: também nós, sacerdotes, temos uma história. Renovando as nossas promessas de ordenação na Quinta-feira Santa, confessamos que só a podemos ler em Jesus de Nazaré, aquele que nos ama e nos purificou dos nossos pecados com o seu sangue. Abre também o livro da nossa vida e ensina-nos a encontrar as passagens que revelam o seu sentido e missão. Quando nos deixamos instruir por ele, o nosso ministério torna-se um ministério de esperança, porque em cada uma das nossas histórias, Deus abre um jubileu, isto é, um tempo e um oásis de graça. Perguntemo-nos: estou a aprender? Estou aprendendo a ler minha vida ou tenho medo de o fazer? Quando o jubileu começa na nossa vida, prossegue o Papa Francisco na homilia, todo um povo encontra descanso. Não só uma vez a cada 25 anos, assim espero, mas na proximidade cotidiana do Padre ao seu povo, na qual se cumprem as profecias de justiça e paz. Fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e Pai. Eis o povo de Deus, este reino de sacerdotes não coincide com um clero, disse o Papa. O nós que Jesus plasma é um povo cujos limites não se veem e no qual caem muros e alfândegas. Aquele que diz: eu renovo todas as coisas, rasgou o véu do templo e tem reservada para a humanidade uma cidade-jardim, a Nova Jerusalém, que tem portas sempre abertas. Assim, Jesus lê e nos ensina a ler o sacerdócio ministerial como puro serviço ao povo sacerdotal, o qual em breve habitará uma cidade que não precisa de templo. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, de geração em geração anunciarei vossa verdade, diz a antífona da comunhão desta celebração, consignada do Salmo 82, Salmo 88, versículo 2.
Santo Padre, ainda na homilia desta celebração, dirigindo-se aos presbíteros, disse: para nós sacerdotes, o ano jubilar representa um apelo específico a recomeçar sob o sinal da conversão, peregrinos de esperança, para sairmos do clericalismo e nos tornar arautos de esperança. Certamente, se Jesus é o alfa e o ômega da nossa vida, também nós podemos encontrar a oposição experimentada por ele em Nazaré. O pastor que ama o seu povo não vive à procura de consenso e aprovação a qualquer custo. No entanto, a fidelidade do amor converte. Os pobres reconhecem-no em primeira mão, mas pouco a pouco inquieta e atrai também os outros. Olhai, todos os olhos o verão, até mesmo os que o trespassaram. Todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém, disse o Papa Francisco. Lembrando, portanto, a necessidade, dirigindo-se aos sacerdotes, de sairmos do clericalismo e fazer-nos arautos de esperança. Segue um momento de recolhimento, momento de agradecimento a Deus pela comunhão participada antes da conclusão desta celebração eucarística. Lembrando assim, amigo ouvinte, telespectador internauta, que esta celebração do Crisma, missa crismal, é o prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início propriamente com a missa da Vespertina, a missa da Ceia do Senhor, habitualmente com o tradicional rito do lava-pés. De modo que chegamos assim a esta Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Preghiamo. Oremos. Nós vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que, renovados pelos vossos sacramentos, possamos nos tornar o bom odor de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção final. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, queridos irmãos e irmãs, abençoamos o Crisma, o óleo dos catecúmenos e dos enfermos. A vós, bispos e sacerdotes, são agora confiados para que, através do vosso ministério, a graça divina influa nas almas portadoras de força e de vida. E respeitai, venerai e conservai com cuidado particular estes óleos, sinal da graça de Deus. As pessoas e os lugares e as coisas que forem por eles marcados possam resplender da mesma santidade de Deus. Ite missa est.
ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, diz o diácono. Demos graças a Deus, responde a Assembleia, na conclusão desta celebração eucarística. Temos a seguir a antífona mariana, Ave Rainha do Céu. Lembramos mais uma vez a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, que estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. Esta tarde, a celebração vespertina da Ceia do Senhor, portanto, o início propriamente do Tríduo Pascal, a celebração da Ceia do Senhor, presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, na Basílica de São Pedro. A celebração às 18 horas locais, 13 horas do horário de Brasília. Estaremos transmitindo a partir das 12 horas e 55 do horário de Brasília esta Santa Missa, a Missa da Ceia do Senhor, presidida pelo arcipreste da Basílica de São Pedro e também vigário-geral do Papa para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro. Portanto, a celebração da Ceia do Senhor, o início propriamente do Tríduo Pascal. 2 minuti a chiudere. Assim, amigo ouvinte, telespectador internauta, vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Assim, nesta quinta-feira, chegamos a este dia que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Nesta celebração da Crisma, missa crismal, que é o prelúdio do Tríduo Pascal. Tríduo Pascal que tem início propriamente com a celebração da Ceia do Senhor, a celebração vespertina, como dissemos. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, lembrando as palavras do Santo Padre na homilia desta celebração, lembrando que o Santo Crisma, que hoje consagramos, chancela este mistério transformador nas diferentes etapas da vida cristã. Mas atenção, disse o Papa, nunca desanimar, porque é obra de Deus. Acreditar sim, acreditar que Deus não me falha, Deus nunca falha. Recordemos aquelas palavras da ordenação, disse o Papa, dirigindo-se aos sacerdotes. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Assim, também falando sobre os olhos que consagramos nesta solene celebração, que sejam para a consolação e a alegria messiânica. Mais uma vez, não nos resta que agradecer a todos, desejando uma boa continuação de Quinta-feira Santa, este dia que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. A todos mais uma vez, nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.